A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula, Evangelismo e Missões. Vocês viram que a aula 1 e 2, eu considero a aula 1 antes do intervalo e a aula 2 depois do intervalo. Hoje nós teremos a aula 3 e a aula 4. E nós vamos estudar missões na aula 3, no Antigo Testamento, e missões na aula 4, no Novo Testamento. Vocês já tiveram bibliologia? Já tiveram? Todos tiveram? Bibliologia é a matéria que ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. E na área de bibliologia, nesta parte estrutura da Bíblia, nós dividimos o Antigo Testamento em 4 partes. Vocês se lembram? E o Novo Testamento também em 4 partes. Quem se lembra o nome da primeira parte do Antigo Testamento? Pentateuco, muito bem. Essa palavra é uma palavra transliterada da língua grega. Transliterar uma palavra é escrever com os nossos caracteres, com o nosso alfabeto, como ela é falada na língua original. Então, penta, 5. O Brasil não é pentacampeão de futebol? Então, 5 vezes campeão. E teuco, livro ou rolo. Os 5 primeiros livros da Bíblia levam esse nome, Pentateuco. E o povo judeu chama de Torá, a Torá, ou seja, traduzindo, a lei. Vocês se lembram o nome dos 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é a repetição. Deus pediu para que Moisés recapitulasse, reescrevesse, ensinasse o povo novamente a lei. Então, por isso o nome Deuteronômio. Então, Gênesis, vocês sabem, significa princípio, Êxodo, saída, o povo saindo do Egito, Levítico, a lei, o povo saiu aproximadamente 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas, precisa de lei. Nós não temos no Brasil a nossa Constituição? Deus também, Deus é organizado, então Deus dá a lei para o povo. Depois Números seria colocar em prática, organizar, separar tudo direitinho, as tribos de Israel. E por último, Deuteronômio. Depois, a segunda parte, nós temos os livros históricos. Se lembra o nome? O primeiro é fácil, é o sucessor de Moisés. Quem lembra o nome dele? Josué. Depois, Juízes, os juízes de Israel, um período que nós chamamos teocracia. Deuscracia, governo. Deus governava o povo, período de juízes. Depois... Não, calma. Antes tem um livro. Ruth, a irmã Ruth, a Moabita. O livro de Ruth, ele está dentro do livro de Juízes, na primeira parte. Eles são contemporâneos. Contemporâneo significa, nós aqui, por exemplo, nós somos contemporâneos, somos da mesma geração. O livro de Ruth é contemporâneo do livro de Juízes. E depois, o juiz de transição, porque o povo vai sair do período teocrático e vai passar para a monarquia israelita. Quem ungiu o primeiro rei e o segundo rei de Israel? Vocês sabem o nome dele? Samuel, que exercia 3 ofícios. Por isso ele é um tipo Cristo. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Samuel. Então, Ruth e Samuel. Só que Samuel, o livro é tão grande que na Septuaginta, que é a tradução dos 70, que foi traduzida do hebraico para o grego, aproximadamente no ano 285 antes de Cristo. Lembram disso? A pedido de Ptolomeu Filadelfo, Ptolomeu II, foi lá na biblioteca de Alexandria. Os judeus, quando traduziram os 70, quando traduziram rabinos, eles fizeram essa divisão. Então o livro de Samuel foi dividido em 2 partes. Então aí você termina o primeiro e o segundo livro, o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, e você tem primeiro Reis, segundo Reis. Eu sempre comento com meus alunos que é tipo do jornal da época. Hoje tem a revista Veja, tem jornal, tem os cronistas. Então, crônicas. O primeiro livro de crônicas trata
do que acontece no primeiro e no segundo livro de Samuel. E o segundo livro de Crônicas trata do que acontece no primeiro e no segundo livro de Reis. Portanto, são livros contemporâneos, da mesma época. E para fechar, os 3 livros que foram escritos pós-cativeiro: Esdras, Neemias e Esther. Pronto, aí acabou a Bíblia, historicamente falando. Agora, nós precisamos pegar os livros poéticos e intercalá-los na Bíblia. Primeiro deles, o homem que tinha a maior paciência que esse mundo já conheceu, Jó. Só que nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó. Alguns estudiosos, não são todos, tem um grupo que diz que quem escreveu Jó foi Moisés. Pode ser, mas não tem como provar. Por isso que a gente fala autor desconhecido. Talvez alguém contou isso para Moisés e ele registrou. Talvez, é uma possibilidade. Depois vem o quê? Salmos, não é isso? Davi escreveu 73 dos 150 salmos. Quase 50%, né? 50% seria 75. Ele escreveu 73. Muito bem. Então, os salmos, você já conhece, é o inário. A Assembleia de Deus não tem a harpa cristã? O povo judeu, a harpa deles é o livro de Salmos, tá bom? E aí os outros 3 livros poéticos, o autor, Salomão. Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, que narra o relacionamento de um casal, de um homem e de uma mulher. Embora os irmãos usem aquilo que nós chamamos de alegoria. O que é alegoria? Você lê um texto, por exemplo, aqui o Rio de Janeiro é especialista no carnaval em alegoria. Tirando a questão pagã, é um trabalho inédito que o carnavalesco faz. Existem ali historiadores, pesquisadores, para montar aquela alegoria e contar uma história. Aquilo é julgado. Apesar de tudo aquilo que não tem nada a ver, mas artisticamente falando, o carro não tem valor, né? Você não vê o motorista do caminhão, é um caminhão, né, despenado que está aí conduzindo a alegoria. Ele não é importante para a gente, para quem vê. O que é importante é a alegoria. Então, o livro de Cantares de Salomão, ele é transformado numa alegoria. Jesus, por exemplo, sendo o noivo, a igreja sendo a noiva. Então eu posso pegar um texto e interpretá-lo de forma alegórica, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Porque quem gosta muito de alegoria, não que seja errado, mas se você observar aquelas pessoas que enganam os outros, o charlatão, aquele que usa a religião, gosta muito de alegoria, principalmente gostam do Antigo Testamento. No nosso caso, que somos estudantes, nós preferimos o texto literal. Então não há problema nenhum, no caso de Cantares de Salomão, o relacionamento de um homem com a mulher. Não há pecado algum nisso daí, até porque o casamento e a relação entre marido e mulher, a relação sexual, foi ordenada por Deus antes do homem pecar. Gênesis 1, 27 e 28. Não tem nada a ver com pecado. Depois que vem o pecado. Mas a relação do casal é abençoada por Deus. Portanto, não há problema algum no livro de Cantares de Salomão narrar, registrar o relacionamento de um casal apaixonado, que é Salomão e a Sulamita. Não é isso? Muito bem. Bom, agora nós já encaixamos então os livros poéticos dentro da história. Falei que 73 salmos Davi escreveu, nós vimos Davi a partir do capítulo 16 de 1 Samuel e até o segundo capítulo de 1 Reis. Ali é a história de Davi. E Salomão começa no segundo capítulo de 1 Reis e vai até o capítulo de 1º livro de Reis e vai até o capítulo 12. No capítulo 12, até o capítulo 12, antes registra o final, os momentos finais da vida de Salomão, tá bom? Bem, e agora o que sobrou? Profetas.
Só que os profetas, existe uma divisão também, vocês sabem? Maior. E por que é profeta menor e por que é profeta maior? Tamanho do livro. Extensão do livro, o tamanho do escrito. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são os dois do cativeiro. Tudo bem, meu irmão? Bem, né? O senhor estava aqui na aula anterior? Não. Tá, tudo bem. A aula está no YouTube. Eu vi. Tá? Coloquei lá, tudo que eu estou gravando aqui, depois eu jogo lá para quem, né, de repente atrasou. Muito bem, então o que acontece? Do que eu estava falando? Profetas maiores. São 5 livros, porém, 4 profetas, porque Jeremias tem 2, né, que é o profeta chorão. E depois os menores, vocês se lembram? Todos? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 3 últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, é pós-cativeiro, tá bom? Só que esses profetas eu tenho que encaixar nos livros históricos. Tem profeta que é do Reino do Norte, tem profeta, por exemplo, profeta Jonas, ele profetizou para Nínive. Isaías, Jeremias profetizaram para o Reino do Sul. Ezequiel e Daniel, no cativeiro. Pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Obrigado. Bom, então agora já nadamos um pouquinho aí, tranquilo, mergulhamos no Antigo Testamento, já dividimos, entenderam? Até aqui? Tudo bem. Só que, vamos ver se esses pincéis estão funcionando, né? Vocês se lembram quando, eu vou dar uma bitolinha para vocês, ó. Vocês se lembram de alguma coisa quando eu ponho esse número aqui, ó? Antes de Cristo? Vocês se lembram de alguma coisa? Não? 1400 antes de Cristo. Foi a conquista de Josué. As muralhas de Jericó caíram. Os arqueólogos catalogaram. A arqueologia é a ciência que desenterra a história. Catalogaram em mais ou menos 1400 a queda de Jericó. Queda de Jericó. Mais ou menos 1400 antes de Cristo. Então, aqui, olha, a estrelinha de Davi, aqui é o nascimento de Jesus, e é desse jeito aqui a história. Jesus é o centro da história, então o cômputo vai aumentando para nós e vai aumentando até chegar lá em Abraão. Então, 1400, até mais. A Bíblia, só que agora está uma briga danada, porque foram descobertos outros pedaços lá e eles dizem que impossível a época que a Bíblia descreve ter derrubado a muralha de Jericó, porque senão não teria não sei o que lá. Olha, porque eu estou fazendo história, então... por enquanto, eu estive lá, eu tive o privilégio de estar lá, tá uma placa lá. Por enquanto eu vou ficar com aquele achado. Eu entre o que tem, eu vou... Não é aquele achado. Meu marido disse o seguinte, a Bíblia falou que era a primeira muralha, o que ela está dizendo é porque eles construíram uma cidade em cima da destruição da Uiva, ia construir os monturos, eles dizem que não. Aí eu falei, meu marido, por acaso a Bíblia disse que era a primeira muralha de Jericó? Não. Podia ser a quinta, a sexta. Não. Mas viu, tem outras coisas importantes. Veja bem, por que eu falei isso aqui? Só para entender o seguinte, Moisés foi chamado por Deus com 80 anos. Ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos lá em Midian com o sogro dele, quando ele se casou com Zípora, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, e depois ele tem a chamada no Monte Sinai quando ele tem 80 anos. Isso fica muito claro no discurso de Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E também fala da idade dele no capítulo 7 de Êxodo. Fala que ele tinha 80 anos
e o seu irmão 83. Arão tinha 83. E por tradição, nós deduzimos que a Miriam tinha 87. Porque ela era menininha, ela viu lá, né, o menino no cestinho lá, então, mais ou menos. Mas tudo bem, por que eu estou falando isso daí? Só para ajudar vocês no seguinte, olha só. Se Moisés tinha 80 anos quando... E ele ficou 40 anos conduzindo o povo, depois ele morreu com 120. Josué assume aqui na queda de Jericó, então tem que esticar 40 para lá, porque ele estava com 80, ficaram 40 no deserto, né? Então, como a cronologia bíblica não é exata, até porque a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de religião, ela cita datas, mas não é exata. Esquece isso aí, a preocupação de Deus não é essa daí. Mas, como nós gostamos de estudar, está vendo aqui 1400, né? Arredonda, fica, para não falar 1440, a gente fala 1400. Só que o Novo Testamento foi escrito começou a ser escrito em 55 e terminou em 90. Então a gente fala que terminou no primeiro século, ano 100, mais ou menos. Aqui já é DC. Então 1400 com 100 dá quanto? 1500. É o período que a Bíblia foi escrita. Tranquilo? E o que nós faremos em evangelismo e missão? Nós vamos colocar agora, tentar entender esse Deus missionário, Missio Dei, que nós aprendemos na aula anterior, dentro da Bíblia, que é o nosso trabalho da aula de hoje. Tranquilão? Olha só, essas aulas tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso tem no meu canal. No meu canal tem 1.400 aulas, tem aula de como surgiu cada livro da Bíblia, o nome, o significado. 1.500? Então, tá tudo lá para vocês. Eu acompanho. Tá bom? Gênesis 3 e 15. Só para me ajudar, para que vocês participem, vocês leem para mim? Então vai lá. Porém, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Quem sabe explicar por que esse versículo está aí dentro do contexto missões? Evangelismo e missões. Quem poderia me ajudar? Bora! Como que é seu nome? Rosileia. Pois não, Rosileia? Sim. Sim, é uma profecia sobre o Messias. Então está dentro do contexto de missões. Tá. Quem mais quer ajudar, Rosileia? É o plano de redenção, né? Plano da redenção. Quem mais pode ajudar? Bora! Professor, Ó o fundão. Oi. já trouxeram ali a listagem? Tá aí a listagem. Ok? Bem, tá certinho o que você falou. Esse é o primeiro texto que nós vemos, o Missio Dei. Deus é missão, Deus fazendo missão. O primeiro texto profético que fala do Messias. Então veja, nós aprendemos na aula passada os atributos naturais de Deus: onipresença, onisciência, onipotência, infinitude, imutabilidade, unidade. Isso nós aprendemos na aula passada. E aprendemos os 3 atributos morais de Deus. Vocês se lembram quais são? Não? Santidade, justiça e amor. É como esse equipamento que está aí, ó, tripé. Tem uma tripé isso aí. Se você tirar qualquer uma dessas pernas, ele cai. Concorda comigo? Então, olha só, a pessoa fala assim: não, Deus ama todo mundo, está tudo certo. Não, Ele ama, é verdade, Deus é amor. O amor de Deus é infinito, a misericórdia de Deus dura para sempre. Só que tem um problema: Ele é santo. Problema não, Deus é santo. Problema para nossa interpretação. Por quê? Porque Ele não pode ferir a santidade dEle. E Ele também é justo. E Deus falou: a alma que pecar, lembra que nós aprendemos sobre a definição de alma? A pessoa que pecar, esta morrerá. E aí morte, nós aprendemos também 3 tipos de morte. Morte espiritual, todos vocês conhecem alguém que infelizmente está morto espiritual. Você conversa com a pessoa, você vê misericórdia, totalmente morto. Morte física, quando nós deixamos esse corpo. E a morte eterna.
que ninguém ainda está naquele lugar onde será lançado o diabo, os seus anjos e todos aqueles que desobedecem a Deus, que não temem a Deus, a Geena. Geena, a gente fala no português Geena, mas no grego Geena, é o lago de fogo. Essa é a questão. Quando Deus fala isso aí, para Deus não ferir a sua santidade e a sua justiça, e continuar sendo amor, olha que interessante, o seu amor continuar sendo infinito, Ele mesmo, o próprio Deus, pagou o preço da nossa redenção. Olha que legal. E quem paga esse preço? O Pai. Foi Deus que pagou. Mas quem pagou? O Pai? O Espírito Santo? Não, o Filho, olha aí. Olha, essa é a promessa messiânica. O Filho, Jesus Cristo, que pagou o preço. Porque na Trindade, cada pessoa da Santíssima Trindade tem um papel. No caso, quem pagou o preço da nossa salvação? Jesus Cristo. E quem habita na igreja e conduz a igreja desde o dia do Pentecostes até agora e continuará conduzindo? O Espírito Santo. A igreja nasce com a descida do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, não tem igreja. Tranquilão nesse texto? É o primeiro texto que nós temos para nós no Antigo Testamento de missões. Você já conhece o texto, ótimo. Gênesis 4:26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Olha aí. Como interpretar isso aí? Essa aí é a linhagem setistas, dos tementes a Deus. Nós vamos encontrar no livro de Gênesis a linhagem cainita, que não temia a Deus, e nós vamos encontrar a linhagem setista, aqueles que temiam a Deus. E no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos encontrar a causa do dilúvio. E vocês sabem qual foi a causa do dilúvio? Bora! Mas essa iniquidade, por quê? Porque houve uma mistura. Os que temiam a Deus, aqueles que temiam a Deus, os filhos de Deus, se encantaram com as filhas dos homens e tomaram para si como mulheres. Mas aí esses filhos de Deus têm uma questão teológica e uma discussão. Não seriam anjos? Há essa possibilidade de interpretar como anjos no hebraico. Não tem problema nenhum. Filhos de Deus são anjos. Filhos de Elohim. Pode interpretar assim? Pode. Só que a Bíblia, eu não posso pegar um versículo e pôr uma camisa de força no versículo. Tem hora que o contexto é a Bíblia inteira. E Jesus falou que no céu não se casa e não se dá em casamento. Serão como os anjos. Logo, anjo não pode ter relação sexual. A gente já elimina aí. Então, você vê, na dúvida, eu fico... Quando eu tenho uma dúvida nas Escrituras, na Bíblia, como é que eu faço, irmãos? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho o texto sagrado para ler. O texto pode ser interpretado como anjos. Pode. Aí eu vou analisar o contexto. Eu tenho uma coisa favorável para achar que aqueles filhos dos anjos eram a linhagem, os filhos de Deus, ou melhor, filhos de Deus, que os filhos de Deus eram da linhagem setista, os descendentes de Sete. Por quê? Porque Jesus falou isso aí. Então já tem um ponto favorável dentro do contexto para eliminar que são anjos. Mas e o que mais eu tenho? Eu tenho também a história, que ela é importante. Os pais da igreja, aqueles teólogos, doutores da igreja. E aí vem os teólogos da Reforma Protestante, os teólogos modernos, nós vamos ver alguns deles. Eu tenho vários materiais para eu chegar à minha decisão. Como, por exemplo, eu pertenço ao ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa.
ele está preocupado com a ortodoxia cristã, com a história da teologia cristã. Nós interpretamos filhos de Deus como homens piedosos. E esta foi a causa do dilúvio. Eles se juntaram, a linhagem piedosa se misturou com a linhagem que não temia a Deus, deu no que deu. E esta será a causa do arrebatamento da igreja. A mistura. Não pode, quando mistura, irmão, não vai dar certo. Não pode ter mistura. Estilo de vida diferente. Entendeu? Você convive com todo mundo, mas você não pode praticar o que o mundo pratica. Pois não, a irmã ia fazer uma pergunta. Foi no capítulo 5. Então, gigante de estatura. Tem até hoje o gigantismo, é uma anomalia. E tem também o nanismo. Gigante tem até hoje, a pessoa... Então, naquela época, era totalmente diferente da nossa situação hoje, de alimentação, enfim. Agora, o que acontece é o seguinte, a senhora viu que a senhora leu gigante aí antes dessa mistura? Eles já existiam. Porque tem gente que quer interpretar, tá vendo? A mistura dos anjos com as mulheres gerou gigantes. Não, mas ali ela mesmo leu que os gigantes já existiam. Então, também não é argumento, tá bom? Isso, tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia Apologética também, no rodapé, tá? Esse texto, quem gosta muito são as testemunhas de Jeová. Elas acham que são anjos mesmo. Tem o folclore hebraico, não tem? Eu lembro que uma vez eu li uma peixita hebraica. Tem. Livro de Enoque. Isso. Livro de Enoque. Mas não é o nosso caso, né, gente? Não é o nosso caso. Olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Pode ser traduzido ao pé da letra como anjos, aqueles filhos de Deus? Pode. Mas pode também ser interpretado como seres humanos piedosos? Pode. Agora, por que eu vou ficar com uma opção se eu tenho um argumento de Jesus e se eu tenho toda uma história? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Porque, e outra coisa também, ora, como que o pecado veio ao mundo? Adão pecou, Eva pecou, Adão pecou e todos os filhos do casal, a partir dali, nascem com o vírus do pecado. Aquilo que a gente discutiu na aula passada. Agora, se colocar um anjo aí no meio, vai dar confusão. Não é? Não vai dar problema? Porque aí, peraí, é híbrido. Esse ser humano não é ser humano, ele não é um híbrido, ele é uma mistura. Não dá, irmão, não dá. Não dá. Precisa ter mais fé, precisa ter muita fé para acreditar que é o relacionamento. Outro detalhe. Não, mas aí ele seria E então ele se tornaria demônio. É anjo caído, mas é anjo caído mesmo, porque foi uma desobediência, tanto é que provocou o dilúvio. São anjos caídos, mesmo quem interpreta como anjos, considera anjos caídos, tá bom? Mas vamos lá então. Tranquilo, começou a invocar o Senhor. E ele não fala nada tipo assim, os filhos de Deus que a gente, irmã, e o Senhor tirou da sua presença. Que a gente tem essa linguagem, né? Por exemplo, não tem gente que até hoje fala, nós somos todos filhos de Deus. Não tem, mas só numa questão de linguagem. Na verdade, nós não somos todos filhos de Deus. Nós somos criaturas e aqueles que têm um encontro com Cristo tornam-se filhos de Deus por adoção. Aquele que aceitaram. Adoção. Adoção. Deus só tem um filho, Jesus Cristo, que é o único da mesma espécie, Deus de Deus. Se nós fôssemos filhos de Deus, do mesmo gênero de Deus, da mesma espécie, seríamos deuses. Há alguma possibilidade Não, é o que eu te falei, é que a gente vai pegar o texto cru, né? O texto lá literal. Não tem como. A ideia, tem essas duas correntes, irmão. Essas duas correntes, elas existem. Ou um grupo acha que são anjos mesmo, e um grupo acha que esses anjos são os filhos de Deus. Esses filhos de Deus são os homens, os seres humanos piedosos. O senhor tem duas opções. De tudo que o senhor estudar nesse assunto, o senhor vai chegar nessas duas coisas. Aí o senhor tem que decidir. Tem algumas vertentes também que tentam pegar aquele ramo da ciência também espiritualista. Mas daí já... não, aí já viajou. Né? Aí já está fora mesmo. Aí viajou. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se eles começaram a invocar o nome do Senhor, alguém vê.
Começam a cultuar a Deus. É um sistema de anunciar Deus, não é? Começaram a invocar, quer dizer, começaram a cultuar a Deus. É algum tipo de culto que a linhagem piedosa já começou. Com certeza aprenderam com os pais. Adão e Eva geraram filhos e filhas. Segundo uma tradição judaica, 60 filhos. 33 homens e 27 mulheres. Mas você vai encontrar na sociedade atual mulher com mais de 15, 20 filhos. Eu conheci. Agora para quem viveu 900 anos, mais 60 filhos é mixaria, tranquilo. Não tinha televisão, era tudo tranquilo, não tinha o que tem hoje. Era trabalhar e dormir, descansar, gerar criança. Tinha que povoar. Deus não mandou multiplicar? Não tem pecado nenhum disso, não foi Deus que mandou? Tá bom? Tá valendo esse texto para hoje ainda, viu? Pode multiplicar à vontade, só tem um custo. Cada barrigudinho no planeta. Vamos lá. Primeira carta de Pedro 3:20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus o aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Está vendo? Um versículo no Novo Testamento fazendo uma citação do que a gente está aprendendo aqui até o capítulo 6. Quando eu pego a Bíblia, eu leio de Gênesis, do primeiro capítulo até o capítulo 6, eu aprendo tudo sobre os antediluvianos. Eu quero aprender tudo sobre o que aconteceu antes do dilúvio. Olha, a senhora que está estudando história, professor de história, eu leio 6 capítulos da Bíblia. O que tem está ali, irmão. Mais a referência que eu acabei de citar para vocês. Tá certo? E Jesus também fala de Noé e outros. Mas história ali de Gênesis até o capítulo 6. O capítulo 7 já é a arca de Noé. Já é o dilúvio. 8, 9, no 10 já é o surgimento das nações. Chama Tabela das Nações. Como os povos foram distribuídos no mundo. Olha lá, professora de história, os descendentes de Sem, Cã e Jafé. Como eles povoaram o mundo. Está lá, capítulo 10. E depois nós já temos, aí quando chega no capítulo 12, aí a chamada de Abraão. Aí muda. Aí Deus para de tratar com todos os povos, as pessoas ali, tudo aquela que surgiram, e passa a tratar especificamente com uma família. Aí, agora começa a chamada do primeiro patriarca da Bíblia, nosso pai Abraão. Vamos ler? O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí de novo a bênção de Deus, a evangelização, o Missio Dei, que nós aprendemos. Deus é missionário. Está vendo? Então Deus vai, lembra que a gente falou, até o irmão falou do emissor, transmissor e receptor. Deus o emissor, agora Abraão, o transmissor, e todos os povos, receptores do ensinamento, chegou até nós. Está vendo como Deus é missionário? Vocês estão entendendo, gente? Começa agora com o pai Abraão. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra, as etnias da terra serão abençoadas. Então esse já, agora a partir do 12. E Abraão está na história mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Os patriarcas, vocês sabem quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos. Tudo problemático, mas Deus é misericordioso. Você lê a história dos filhos
E Jacó todo problemático. A ponto de vender o irmão. Olha lá. Mentiroso, mentir para o pai. Mas Deus montou uma nação com pessoas problemáticas. Está vendo, irmão, a questão do pecado? Deus é misericordioso, porque se você ver, não era para ser, é atrapalhado. Jacó também é meio atrapalhado, né, irmão? Casa com uma mulher e dorme com a outra e só percebe no outro dia. Só tem uma explicação, irmão. Tomou todas na festa. Porque não tem jeito, irmão. Você namora uma moça, conhece a moça, dorme com a irmã dela, que tinha uma diferença significativa. A Bíblia fala, não vou nem entrar aqui no detalhe, mas Leia era bem diferente da Raquel. Como é que ele não percebeu? Percebeu, fingiu que não percebeu também, né? Pode ser. Não faz assim não. Não, irmão. O homem ama uma mulher, não faria isso não. Trabalhar mais 7 anos, ele foi enganado. A Bíblia fala que foi enganado. Mas deixa pra lá. Por que eu estou falando disso daí? Ah, tá. Da questão do pecado. Nós somos problemáticos, irmão. Não adianta. E o que acontece? Olha só. Gênesis 26, de 2 a 4. Isaac agora. O Senhor, ele disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. De novo, tá vendo? Promessa de novo de Deus para o segundo patriarca, Isaac. Tranquilão? Isaac é uma bênção. Não fala muito na Bíblia sobre Isaac, mas ele foi monogâmico, embora a esposa dele também era estéril, mas depois ela gerou. Ele tinha 60 anos quando nasceu Esaú e Jacó, 60 anos, você vê? Mas Abraão seguiu o conselho de Sara, teve relação com Agar. Na época estava previsto na lei, mas foi uma precipitação. Não confiou no Senhor. Não foi pecado nenhum, não foi prostituição, não tem nada a ver. Estava previsto no Código de Hammurabi, mas não precisava, deu no que deu. Estão sabendo aí, é um problema aí que tem hoje nos povos, né? Mas tudo bem. Mas tudo estava previsto por Deus, né? Na presença de Deus. Porque Deus também abençoou os árabes. Os árabes são príncipes, né? Ó. E como abençoa, né, irmão? Graças a Deus. Vamos lá. Não vai ter café. Não, sem café. Aqui não tem café. Tá vendo? Estou na palavra, o irmão quer parar a aula para o café. Tem sentido? Não, estou brincando. Olha só. Mas já deu horário de café? Já. Passou 4 minutos. Tá tão bom que a gente está seguindo. Mas... Passou 4? Passou. Tá bom, vamos tomar café então. O que a gente não faz pela obra, né, irmão?